A paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça e a paz, bênção e prosperidade, a gente deseja tudo de maravilhoso, glória a Deus, consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada por esse tempo de oração, queremos tudo aqui consagrar para ti. Senhor, apresentamos tudo que temos e somos, Senhor, diante da Tua face. Entregamos tudo para Ti. Pedimos, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos, tudo que somos, Senhor, e tudo que estiver ligado às nossas vidas. Nós Te bendizemos, Te adoramos e queremos Te pedir, Senhor, sabedoria, instrução e graça sobre essa palavra, Senhor, que hoje nós vamos ministrar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar, né, naquele esqueminha, já está no final, né? É a palavra que o pastor trouxe no domingo. Então a gente traz aqui para a rede social, os irmãos têm lá a célula digital. Eu, como eu já tinha aqui, né, o meu canal, eu disse, eu vou deixar aqui no canal. E aí, esse último domingo foi sabedoria no reino de Deus e os 5 pilares da sabedoria. Aqui nós já falamos em 4 dias, 4 pilares. E hoje, né, a gente vai falar da sabedoria no propósito. Nós vamos, né, o pastor não deixou nenhuma referência, mas nós vamos buscar uma referência, assim, de um homem de Deus, assim, que realmente ele focou no seu chamado. Podemos declarar Cristo, nosso máximo de todos os exemplos, podemos falar de João Batista, podemos falar de Moisés, podemos falar de Pedro, de Paulo, João, né, podemos falar de N pessoas, mas eu peguei um que eu achei, assim, que a gente... É legal quando a gente fala dele, que fala do apóstolo Paulo, que diz assim, livro de 2 Timóteo 4:7, que fala do apóstolo Paulo, que diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus, aleluia. Que a palavra de Deus vem dizendo que o apóstolo Paulo fala, né, do combate que ele teve, né, que ali ele teve muitos inimigos, que ali nesse todo o trajeto do seu propósito, ele teve muitas lutas, né, muitos combates, mas que ele fala, né, que ele completa aquela jornada, ele vai encerrando os dias dele na terra dizendo, olha, eu combati esse bom combate, eu tive minha luta aqui nessa terra, eu tive minha luta aqui na minha vida, mas olha, eu guardei a minha fé, né? Ele foi fiel com a fé em Cristo até o final, desde o dia em que o apóstolo Paulo encontrou com o Senhor Jesus, lá naquela aparição de Jesus com ele, a caminho de Damasco, até o dia em que ele foi para a glória. Ele foi fiel, sim, né, naquilo que era o propósito da sua vida. A gente ouvia ele muitas vezes falando, né, em meio a perseguições, em meio a açoites, prisões, naufrágios, né, eram doenças, enfim. Ele passou por tantas coisas que a gente poderia dizer, né? Poxa, fiel ainda, por isso que ele falou dos combates, né? Fiel ainda até o fim. Quer dizer, até o momento em que ele partiu, ele ficou fiel, mesmo sendo preso, muitas vezes foi açoitado, muitas vezes esteve ali, né, nas perseguições, caluniado, naufrágio, né? Era muito difícil, às vezes sem ter nada para sobreviver. Então, em tudo, né, ele nunca reclamou. Apóstolo Paulo permaneceu ainda firme, pregando a palavra de Cristo, pregando a palavra do Senhor. Então, fiel até o dia em que ele foi para a glória, fiel, né, fiel a Cristo, a sua pregação, o seu testemunho, né, a sua entrega por aquele propósito, pelo ministério, né, que ele sabia, né, ele relata muitas vezes que aquilo ali era o propósito dele. A gente vê, né, eu fui chamado por Cristo, eu fui chamado. Então a gente vê que aquilo ali era a motivação dele realmente. Então,
quando nós vamos, né, olhar para o apóstolo Paulo, né, ele foi aquele que teve um foco no seu chamado, no seu propósito, até o fim. Então, quando nós também, né, vamos trazer para nossas vidas, quando nós viemos para a terra, nós viemos também com um propósito, né, nós somos selados lá no céu, e tudo que nós precisamos, né, o Senhor, Ele coloca dentro de nós, quando nós chegamos aqui na terra, e que nós vamos nos movendo naquilo pelo qual nós somos criados, formados, forjados, né? Então aí o Senhor começa a dispensar sobre nossas vidas as porções do céu, para que a gente possa realmente mover dentro do propósito, dentro do seu chamado, dentro da sua missão, né? Então quer dizer que todas as vezes, né, em que nós focamos no nosso propósito, né, Deus olha para nós e Deus vê o que nós precisamos. E uma das coisas em que Deus faz por primeiro, quando Ele quer derramar para a gente realizar o propósito, é liberar sabedoria, porque dentro da sabedoria, né, a gente vai crescendo, a gente vai ampliando, a gente vai vendo realmente, né, todos os âmbitos daquele propósito, e a gente consegue, né, chegar, subir, né, levantar no propósito pela sabedoria que o Senhor, Ele nos entrega. Então quer dizer que todas as vezes em que Deus vê que nós estamos focados no nosso propósito, que é o propósito de Deus, não é nosso propósito, não é o nosso querer, não é o nosso plano, mas o propósito de Deus, né? Aí é onde Deus vem e Ele diz assim: agora eu vou liberar as porções do céu. Então Deus vai liberando, né? Ele vai liberando, Ele faz liberação, Ele dá sabedoria, Ele dá graça, né? Ele vai movimentando todas as coisas, né? Então Ele vai movimentando até que nós podemos ir liberando, né? Crescendo, ampliando dentro daquele propósito. Então a sabedoria no propósito, ela vem para nos fazer, né, subir, elevar, crescer e poder realmente, né, viver a plenitude do propósito de Deus na nossa terra. Então, quando Deus ele vem para as nossas vidas, né, trazendo as porções de graça, de favor, de sabedoria, né, e de unção, para que nós possamos realmente liberar sobre nossos propósitos, tudo aquilo que o Senhor já declarou para as nossas vidas. Quando nós saímos lá do céu e nós chegamos aqui na terra, né, nós já temos uma garantia, e a garantia é que os céus faz liberação para aqueles que querem viver o propósito de Deus na terra, né? A liberação, ela vem por quê? Porque o Senhor olha e vê que no nosso coração tem a vontade de cumprir princípio, de cumprir a missão, de cumprir o propósito, o plano de Deus, né? Andar dentro daquilo que é um plano de Deus para a nossa vida. Então aí o Senhor vem, né? E Ele faz toda a liberação, Ele diz: não, tá dentro do propósito, tá? Então libera, né? Então aonde vem, né? Vem as porções para o propósito da sabedoria, da unção, da instrução, do poder, do favor, né? Da satisfação, da alegria de estar no propósito. Então tudo isso né, é em função, tudo isso que nós recebemos para poder nos preparar para subir, para crescer e nos movimentar dentro do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Quer dizer, as liberações do céu são para aqueles que têm foco naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Então agora você descobre o foco do seu propósito, você busca saber e conhecer o seu propósito e deixa Deus derramar ali toda a unção que você precisa, toda a sabedoria para você se mover, você crescer e fazer realmente o seu propósito ganhar vida e ganhar força, assim como o apóstolo Paulo, que declarou, né? Combati, mas eu permaneci firme até o final, porque eu tinha um propósito, que eu queria pregar, que eu queria falar, que eu queria ganhar vidas para Cristo, e que seja esse, né, o foco da nossa vida, de nós fazermos os propósitos de Deus, aquilo que o Senhor criou para nossas vidas, como uma missão de vida. Nós podemos declarar que nós queremos os propósitos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor.
Obrigada por tudo, Senhor. Nós te louvamos por essa linda palavra. Nós estamos instruídos, Senhor, meu Deus, sobre todos os pilares, Senhor, meu Deus, que a sabedoria de Deus ela é dispensada para as nossas vidas. Sim, Senhor, nós pedimos nessa noite, dá-nos sabedoria para nós nos mover dentro dos propósitos que Tu tens para a nossa vida. Revela-nos, Senhor, meu Deus, toda a essência do Teu propósito. Senhor, aquilo que ainda não entendemos, que não sabemos, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, revela-nos, Senhor, todo o Teu propósito, todo o Teu querer, Senhor, meu Deus, a tudo o que necessitamos, Senhor, meu Deus, para chegar ao centro da Tua vontade, ao centro do Teu propósito. Movimenta, Senhor, o céu sobre nossas vidas, Senhor, para que possamos receber, Senhor, meu Deus, as porções e liberações do céu, para nos mover, Senhor, para crescer, para transbordar, para, Senhor, multiplicar dentro do nosso propósito. Em nome de Jesus, Senhor, nós bendizemos, te adoramos, Senhor, e te agradecemos por Tu ter colocado porções do Pai dentro de nós, os planos do Pai dentro das nossas vidas. Declaramos sim, meu Pai, que venham os Teus propósitos, que venha a sabedoria do céu para nós podermos nos mover nessa terra, até, Senhor meu Deus, chegarmos ao centro do Teu propósito. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É tão bom, né? Saber que o Pai colocou dentro de nós porções dele, né? Projetos, planos de Deus foram colocados dentro de nós. E tudo que nós precisamos para realizar, né? Os planos e os projetos, os propósitos de Deus. Os céus fazem liberação. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.